Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, como você sabe, trazendo assuntos importantes do esoterismo, do ocultismo, das paraciências, terapias integrativas e saúde, e não poderíamos deixar de abordar um dos temas que parecem simples, mas tem a sua complexidade, que é a felicidade. Você sabe o que é felicidade? Você é feliz? Que dimensões podem conter isso que a gente chama de felicidade? A gente trouxe talvez a pessoa mais entendida hoje no Brasil desse tema, que nós revelaremos daqui a pouquinho depois do nosso recadinho. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, só podia ser ele, o Senhor Felicidade, Gustavo Arnes de Oliveira, é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, que hoje é o maior congresso da América Latina em bem-estar e em felicidade, que está indo para a sua 4ª edição, agora 2 e 3 de novembro. Mas nós vamos falar um pouquinho, né, Gustavo, primeiro do que é felicidade, o que é essa coisa chamada felicidade. Você que está transitando nesse meio da psicologia positiva, dos terapeutas, como é que você definiria o que é felicidade? Jamil, primeiro eu agradeço o convite para estar aqui com vocês no canal. É sempre uma alegria estar aqui no Realidade Fantástica. Acompanho vocês sempre, né? Bom, você é a nossa inspiração, né? Os vídeos extraordinários, entrevistas ótimas, as coberturas que vocês fazem, enfim, todos os programas que vocês têm lançado. Acho que vocês estão de parabéns aí por conseguir... Se vocês estão conseguindo, na verdade, virar referência numa área em que é muito difícil de se ter referência. É verdade, né? E num campo muito amplo, né? Sem dúvida. Isso acho que demonstra a seriedade com que vocês conduzem o trabalho. Né? Muito conturbado, exatamente. Mas obrigado, mas grande parte desse, vamos chamar assim, sucesso por ter pessoas no programa como você, né, Gustavo? Que inclusive, a gente sempre fala, sócio fundador, que está desde o começo, né? Uma das primeiras entrevistas, Gustavo, verdade. 2016, um pouquinho antes do primeiro congresso. E você sabe que em relação ao primeiro congresso, foi também uma das primeiras entrevistas que eu dei para falar do evento, né? Puxa, então, que honra pra gente, querido. Com certeza. A gente segue muito junto. Tomara, né? Que vá longe, né, querido? Amém. Gustavo, como é que você definiria, né? Porque a gente fala, legal. Não, tô feliz. Mas a felicidade a gente sabe hoje que comporta algumas dimensões, algumas nuances. O que você pode nos falar? Você que tem falado muito sobre o tema. Legal. Não deixa de ser um estado emocional, um estado de espírito, enfim, subjetivo, né? Então aquilo que é felicidade para você talvez não seja para mim. E se a gente perguntar para 100 pessoas, a gente vai conseguir talvez 100 conceitos diferentes, mais do que isso, 100 caminhos diferentes. Mas eu acho muito interessante que o papel da ciência nisso tudo é de justamente como a ciência faz, né? Quebra em pedaços menores e torna isso mais palpável, põe nas caixinhas, enfim, né? Essa coisa que a gente critica tanto às vezes do racionalismo científico, de certa forma pode ser usado também a nosso favor. Sim, a nosso favor, claro. Então, a neurociência é uma ciência muito recente, né? Sem dúvida, que 20 e poucos anos de idade, mas ela conseguiu explicar e mapear, né? Então, qual é o papel dos neurotransmissores que liberam os hormônios, enfim, que me trazem uma sensação de bem-estar. E as de mal-estar também, como é que funciona a raiva, qual o campo ativo quando eu me sinto triste, qual o campo ativo quando eu me sinto alegre, eu me sinto feliz. Então isso vai tornando possível a nossa compreensão neuroquímica do que nos faz felizes. E aí, como mamíferos, né, de sangue quente, existem algumas coisas que a ciência já sabe sobre a nossa felicidade, desde o mais básico, né, atividade física vai liberar dopamina e a gente vai ter uma redução do cortisol e consequentemente do estresse, até as questões mais avançadas. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma definição do Tal Ben-Shahar, que teve com a gente no congresso do ano passado, né, grande pesquisador da mundial, psicologia, né, positiva, ele vai dizer que a felicidade é uma combinação, na verdade, de 5 aspectos. Ó, isso é interessante. E a ligação de 5 componentes, como eles chamam, né? São 5 componentes da felicidade, que é o nosso bem-estar físico, emocional, relacional, espiritual e intelectual. É a combinação desses elementos que vai me trazer essa sensação de felicidade.
E você poderia destrinchar, por exemplo, um pouquinho cada dimensão dessa, Perfeito. né? Exatamente. Vamos entender um pouquinho. Porque o estudo daí é exatamente esse, né? Então, se eu tenho esses 5 componentes, o que eu posso fazer por cada um deles? Porque se a gente fica abstratamente pensando, né, naquele desejo comum de ter uma vida mais feliz, ser feliz pro resto da vida, se a gente não sabe bem o que é a felicidade, qual caminho seguir, eu tô falando muito abstratamente. E aí, pro resto da vida é uma coisa que tá muito distante. É verdade. Então, quando a ciência me diz que um dos componentes da felicidade é o bem-estar físico, pô, eu sei o que eu posso fazer pelo meu bem-estar físico. Sim. E aí é muito fácil, né? O bem-estar físico, de fato, né, o mais concreto, o mais palpável, o Tal Ben-Shahar traz muito isso, né? É o sono, a alimentação e a atividade física. Perfeito. Os Estados Unidos têm feito uma vasta pesquisa ligando casos diagnosticados de depressão a distúrbios de sono. A depressão, ela causa distúrbios de sono, mas o que eles estão tentando compreender é se os distúrbios de sono atuais, causados também pela tecnologia, o uso do celular à noite, que deixa, por mais que a gente durma, deixa alguns circuitos cerebrais ligados enquanto eles deveriam estar também adormecidos, se não é isso que tem causado. E eles têm chegado a conclusões bastante interessantes. Hoje eles já têm um dado aí de que pelo menos metade dos casos diagnosticados de depressão começaram com distúrbios de sono. Olha que coisa, mas isso é sério, hein, gente? Olha aí. Como sociedade, estamos dormindo mal, né? Estamos comendo mal, estamos nos alimentando mal, estamos fazendo pouca atividade física, e esse é o começo. E isso é muito interessante, né? Porque aqui na Realidade Fantástica eu assisto vocês abordam a espiritualidade nas mais diversas frentes. Sim. E o que a ciência vem dizendo, e o que as linhas espiritualistas já dizem há milhares de anos, é que a espiritualidade começa no corpo físico. Começa com o corpo físico, sem dúvida. A gente vai buscar algo muito distante, às vezes, e esquece aqui do mais básico, né? Do mais palpável. Perfeito, fantástico. O bem-estar intelectual é super interessante, né? Porque a ciência não tem nenhuma relação entre inteligência e felicidade, mas como a gente usa o nosso intelecto, na verdade, para apreciação das artes, da beleza, eu fazer de fato, né? Ter escolhas mais conscientes. O bem-estar espiritual, que não tem necessariamente a ver com a religião ou a crença em Deus. Ela pode ter, mas quando a ciência fala de espiritualidade, ela vai falar daquele preenchimento, aquilo que faz sentido, aquilo que para mim tem significado. E aí a gente escapa um pouco dessa ideia até simplista, né? Que muitas vezes essa narrativa da mídia nos ilude, de certa forma, sem dúvida. De achar que eu preciso largar tudo para ser feliz. Então, aquelas histórias clássicas, né? Do o grande executivo que ganhava milhares de reais e largou tudo, foi morar na praia para ter uma vida mais simples e estar mais feliz. E a gente acha que qualquer estresse que a gente passe no dia a dia, a gente vai buscar essa narrativa simplista, achando que preciso largar tudo e procurar propósito, quando na verdade a ciência deixa muito claro que o que eu preciso é procurar propósito naquilo que eu já faço. Olha que bacana. Encontrar significado nas atividades que eu já realizo. E aí o Tal Ben-Shahar fala muito bem sobre isso também, que é a desinfantilização da felicidade, né? Opa, o que é isso aí? Que é... Sim. Eu deixar de crer que a felicidade está em algum lugar externo, de que a felicidade é estar o tempo todo alegre, mas estar ciente de que a vida é uma sequência de atividades ordinárias, aquilo que eu faço repetidamente, meio que nos mesmos horários, meio que todos os dias, e encontrar significado nessas coisas, porque senão a gente fica preso naquela ideia de imaginar que vão ser acontecimentos extraordinários em cima de acontecimentos extraordinários, e a vida que vão garantir felicidade. E a vida não é isso, né? Exatamente. O nosso dia a dia é ordinário, como você falou, né? Preenchido. Você chegou a falar do emocional também? O autocontrole emocional está muito ligado a gente dar vazão às nossas emoções. O Tal Ben-Shahar fala sobre a permissão para ser humano, né? De fato, eu me deixar sentir aquilo que eu estou sentindo, né? Represar os sentimentos, eles levam a outras consequências sérias. O bem-estar relacional, a ciência da psicologia positiva tem colocado isso como talvez o ponto singular mais importante para a felicidade, né? Tem um TED super bacana do Robert Waldinger, daquele estudo mais longo de Harvard, em que ele fala justamente sobre a importância dos relacionamentos, sobre como cultivar relacionamentos positivos, relacionamentos autênticos, onde eu posso ser quem eu sou, onde eu sou amado por quem eu sou, onde eu não preciso vestir nenhuma máscara, enfim. E como, de fato, o dia a dia nos distancia desse lugar, né? Sem dúvida. Inclusive, até gostaria de te perguntar, Gustavo, que muitas pessoas têm dificuldade com o que eles chamam de pessoas tóxicas, né? Às vezes são obrigados a conviver no trabalho, às vezes até em casa, na família. O que você nos diria quando a gente é obrigado, muitas vezes, a conviver com pessoas assim? De fato, a gente é muitas vezes obrigado, né, a ter essa convivência. O
o ideal seria a gente conviver o menos possível, né? De fato largar esses relacionamentos. A gente às vezes fica muito preso na ideia de querer mudar o outro, né? Uma coisa que é completamente impossível. Em não sendo possível, o olhar positivo que a ciência da psicologia positiva traz também é você procurar, mesmo nos relacionamentos tóxicos ou naquelas pessoas com quem você não gosta de conviver, você procurar algo de positivo naquilo, tentar levar a tua atenção e o teu foco para aquilo, mas também essa busca desse espaço emocional centrado, interno, porque o que acontece muitas vezes é que o menor contato com esse tipo de pessoa já nos desequilibra completamente e repetidamente. E a gente se torna refém da pessoa, né? Como é que eu faço para não me desequilibrar? Como é que eu faço para não ser sequestrado por esse relacionamento? Exatamente. Fantástico. Relação de felicidade com otimismo. O que você poderia nos falar? É bem a mesma coisa ou são coisas Realmente diferentes? São coisas diferentes. E aí, de novo, o papel da ciência, né? Da gente separar felicidade de prazer, de gratificação, de tentar entender o que é uma vida boa e se uma vida boa é a mesma coisa de uma vida com significado. Eu separei aqui uma definição que eu gosto muito, vamos lá. Da Sonia Lyubomirsky, que é uma pesquisadora da Universidade do Sul da Califórnia, e ela traz 2 aspectos dentro da definição dela de felicidade, que é hoje também dentro da psicologia positiva a definição mais aceita. Opa! Então, se você quiser uma definição científica do que é a felicidade, a definição hoje mais aceita é essa. Ela diz que é a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinado com a sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena. Sem dúvida. Repare como são 2 componentes, né? Tem um componente do bem-estar, da experiência de alegria e da significância da vida, de encontrar significado mesmo. Então, muitas vezes a gente está vivendo momentos prazerosos, mas eles são apenas prazerosos, eles trazem uma alegria momentânea, eles não me dão sentido. E muitas vezes eu estou procurando o sentido da vida e super ligado a questões que têm significado, e o pequeno prazer e a alegria me escapam. Sem dúvida. Então eu tenho esses 2 componentes para formar uma boa definição de felicidade: o bem-estar, o prazer no momento, mas sem perder de vista o que é que faz com que a vida realmente vale a pena ser vivida. Por esse prisma, Gustavo, pelo que você está nos colocando, é possível aprender a ser feliz. Existe uma ciência da felicidade? Existe uma ciência da felicidade que fala muito sobre a dificuldade de ensinar. Olha, né? E de fato talvez seja impossível, né, passar a felicidade de A para B. Logicamente existem conceitos teóricos e estudos que podem ser colocados, balizas, né? Mas na verdade a felicidade ela continua sendo essa busca interna, essa busca pessoal. E aí o que a ciência diz é que se ela é difícil de ser ensinada, ela é certamente aprendida. Sem dúvida. E isso é bastante interessante, porque na verdade isso nos faz navegar por esses lugares da vida com um outro olhar, né? Essa percepção de que de fato eu posso aprender com essas experiências e me tornar mais feliz. Quando você comenta sobre o otimismo ele anda de certa forma de mãos dadas com a felicidade, mas ele é muito mais voltado à minha expectativa de um futuro positivo. Exato. Ele muitas vezes não está nem atrelado à minha realidade. Logicamente a minha realidade pode balizar um momento mais otimista ou pessimista da minha vida, mas as pessoas são, de alguma forma, naturalmente otimistas ou pessimistas. E aí, o que é que eu, como um otimista, faço para escapar daquela armadilha poliânica, né? Claro. De acreditar que a vida é sempre cor-de-rosa. E como é que eu, pessimista, posso inserir alguns componentes, algumas experiências para me tornar mais positivo frente à vida? Porque a ciência comprova também que as pessoas com um olhar positivo são mais otimistas, elas são mais resilientes. Sim, isso quer dizer que quando os problemas aparecem, elas são mais capazes de lidar com eles e superá-los. Ou seja, elas obtêm mais sucesso na vida. Vale a pena ser otimista, ou aprender a sê-lo, né? É o que a ciência nos diz. Gustavo, você hoje, né, as pessoas falam que eu exagero, mas você é um símbolo, né? Hoje você é um símbolo. Já me exagero. Pronto, de novo. Mas você é um símbolo desses movimentos de felicidade, pelo menos no Brasil, né? E você criou mais do que um congresso, é um movimento. É um movimento. Que está atingindo o coração das pessoas e está transformando. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu vejo você, é o Gustavo Arnes dando palestra não sei aonde, é o Gustavo Arnes dando workshop nas Ilhas Trobilândia, é o Gustavo Arnes, você está onipresente, né? Fale um pouquinho de toda, inclusive no meio corporativo, você também está com iniciativas, no meio acadêmico, com cursos. Gostaria que você desse um
um en passant em todas as iniciativas que são muito importantes. Eu digo que a gente está vivendo o momento da contaminação. A gente precisa contaminar as pessoas no máximo possível com essa ideia de que a felicidade é possível e de que com ela a gente consegue criar um novo paradigma, uma nova realidade, porque quando a gente fala no Congresso de Felicidade, obviamente tem essa autorresponsabilidade, a gente entrega isso para as pessoas de maneira bem clara, né? Que é que eu posso fazer como responsável pela minha felicidade, por uma vida mais feliz. Mas esse lugar é um lugar muito limitado. Sim. Enquanto eu não estiver coletivamente falando sobre felicidade, vivendo numa sociedade mais feliz, mais justa, mais igual, mais pacífica, mais ambientalmente responsável. E aí essas diversas áreas, né, elas se conectam. É muito difícil a gente falar de felicidade no âmbito pessoal se a gente não falar de felicidade nas empresas. Sem dúvida. E a gente vive um momento de crise, né, caótico, em que as pessoas, né, estão ansiosas, estão estressadas. O Brasil, no Brasil a depressão já é a doença que mais incapacita no mercado de trabalho. Isso economicamente para nós é um custo altíssimo, terrível, seja no serviço público, seja para as empresas privadas, e as empresas ainda não sabem bem o que fazer com isso. Como lidar com isso. Será que a responsabilidade sobre o bem-estar do meu colaborador é minha? E se for minha, o que eu devo fazer? E aí a gente está nesse lugar então de autorresponsabilidade, mas também de criar ambientes favoráveis, né? A gente falar de meditação dentro das empresas hoje é quase, né, há 20 anos atrás, quando a gente falava de ginástica laboral. Exatamente. Então, de fato, toda aquela preocupação que a gente teve, né, empresarialmente com o bem-estar físico, hoje a gente tem com o bem-estar emocional. Olha que avanço, né? Isso é ótimo, sem dúvida. Isso é maravilhoso, a gente ainda está buscando as ferramentas, mas é preciso falar sobre o tema, é preciso desmistificar o assunto. A OMS traz esses dados, a depressão ela foi, a cada 20 anos, ela foi sendo diagnosticada 10 anos mais cedo. Então, se há 40 anos atrás a depressão começava aos 34, há 20 anos atrás ela começa nos 24 e hoje ela começa nos 14. Que coisa, né? Terrível isso. Então, quando a gente fala dessa doença, porque é uma doença, né, da juventude, e a gente pensa, puxa, mas quando eu era jovem não tinha isso. Não tinha. É uma doença nova. É verdade. E a gente não se dá conta, né? A gente não coloca a depressão chegando nesse nível como uma doença. Então a gente tem muita resistência dos pais, por exemplo. É verdade. Os pais não aceitam. Não aceitam, a doença não do filho entendem. falam, isso é mimimi, isso é birra, isso Na minha época não tinha isso. E é preocupante. É preocupante. A gente precisa de fato aceitar primeiro como sociedade que a gente está doente para poder tratar. Sem dúvida. E a felicidade eu acredito que seja um desses caminhos. E você está conseguindo uma penetração que é muito interessante no meio corporativo, né? Claro que existem resistências, né? Porque é um paradigma que precisa ser mudado, mas é muito interessante as organizações, as corporações começando a olhar para isso. Porque elas estão vivendo o problema, né? Elas estão vivendo, o gestor, hoje ele é colocado nesse papel, ele se sente, né? E as pesquisas mostram que ele é o mais estressado, mas ele também é o fator estressador, é ele que estressa os demais colaboradores. Então a gente está preso nesse círculo, num looping, né? Vicioso. Como é que a gente estanca isso? Como é que a gente começa a girar para o outro lado? Então as empresas têm tido uma boa aceitação, primeiro porque a ciência chegou e comprova empiricamente, né, tudo que a espiritualidade e a filosofia falam há milhares de anos. Dúvida. E eu acho que isso nos ajuda a caminhar para um lugar mais seguro e com certeza melhor. Perfeito. Gustavo, falando um pouquinho do teu congresso, a gente não pode deixar de falar, a gente está chegando na 4ª edição do Congresso Internacional de Felicidade. Eu estava vendo a tua line-up aqui de palestrantes, sempre estrelar, né? Mais de 20 palestrantes. E o que eu acho interessante é que você trabalha com 7 dimensões no congresso, né? Que é físico, energético, mental, espiritual, experiencial, emocional e a dimensão do propósito. Perfeito. É isso mesmo. Ao longo do tempo a gente foi percebendo, né? A gente começou com esses 4 pilares, né? Então, ciência, espiritualidade, arte e filosofia. E os palestrantes vêm dessa linha, né? Eles vão se encaixar nesses 4 pilares para a gente poder ter uma discussão bem ampla. Mas, logicamente, a arte me traz, né? Como você colocou, essa sensorialidade. Quando a gente vai falar da ciência, a gente acaba entrando, obviamente, em empresas, entrando em mercado de trabalho e aí entrando então em propósito, né? Essas são buscas muito pessoais que a gente tenta com o congresso e com os palestrantes que vêm, né, como referência nas suas áreas do Brasil e do mundo, realmente tratar desses temas
que são hoje ordinários, né? Porque a gente convive com isso todo dia. Sem dúvida, eu vejo que você tem aqui líderes nacionais e internacionais do campo espiritual, do campo humanitário, do campo corporativo, do campo médico, né? Então é uma mandala mesmo, né, que vai sendo formada de propostas, ideias e balizas. Exatamente. E muitas vezes, inclusive, antagônicas. A pessoa vai sentar lá e ela vai ouvir o conceito da Monja Coen, que vem esse ano falando de espiritualidade, depois vai ouvir o conceito do Pondé, que entra na filosofia, eles são conceitos que não se cruzam. É verdade. Mas a ideia é que a gente possa realmente debater, que a gente possa realmente refletir, que as pessoas possam aproveitar aquilo que se encaixa para a vida delas, porque por mais que a ciência tenha avançado e a gente esteja debatendo o tema tão constantemente, ela ainda é subjetiva. Sem dúvida. Ainda tem coisas que vão se enquadrar para mim e não para você, e assim sucessivamente. Então, isso é bem interessante quando a gente vai falar, por exemplo, do bem-estar físico e do exercício físico. Eu, por exemplo, gosto muito de jogar basquete. Inclusive, né, esqueço um pouco dos problemas, consigo me desconectar dos afazeres e me concentro no jogo, saio de lá me sentindo leve. Mas é muito difícil juntar 10 pessoas, ter uma quadra, uma bola cheia, então sim. Às vezes eu vou para academia, eu vou correr, não são atividades que eu particularmente aprecie, mas que me trazem um benefício futuro. Sem dúvida. Então, quando a gente fala de bem-estar físico, e eu cito esse exemplo porque a gente está navegando aqui por esses nuances, quando a gente vai falar do espiritual, então ele fica muito mais aberto, né? E aí a gente vai ter o Marcos Pianjos para falar de relacionamento, esse bate-papo na área médica com o Jairo Bauer, Ana Beatriz, aí renomada escritora, Edmilson Fabre aqui de Curitiba, Susan Andrews voltando esse ano, querida, né? Antropóloga formada em Harvard, monja, né, também. Ela consegue juntar bem, né, ciência com espiritualidade. Eu notei essa liderança indígena, o Cacaverá. Quem que é ele, hein? O Cacaverá é um índio, né, como se coloca, um índio desaldeado. E ele promove muito a causa indígena, né? Ele conectou, enfim, diversas tribos, fez um movimento enorme. Hoje ele tem uma cadeira na Unipasp para falar sobre a tradição dos povos originários mesmo, que é tão rica, né? Que é tão nossa. E tão desprezada muitas vezes. Muitas vezes a gente fica com a miçanga, né? Sem dúvida. Que é o mais pobre que a gente tem da cultura indígena. Então quando a gente resgata a espiritualidade, a conexão dos povos originários com a Mãe Terra, com a natureza, né? Que talvez seja o que a gente mais precisa elaborar nesse momento. Eu achei que a presença dele pode nos ajudar a elucidar um pouco disso. Inclusive, um dos grandes plus do seu evento é essa riqueza e essa diversidade, né, de palestrantes, né, dos mais variados campos. Esses tempos você trouxe alguém falando de amor na política, por exemplo, foi na primeira, que é o Diogo Bussi. Grande Diogo Bussi, nosso amigo, cofundador do Congresso. Co-fundador do grande Congresso, amigo. Né? E as pessoas se espantam ainda, até hoje, com a palestra dele, falando assim, mas amor na política? E o Diogo fala assim, olha, talvez não exista um campo em que a gente precise de mais amor do que na política. Então, realmente são bandeiras aí difíceis de carregar e pesadas às vezes, mas com certeza bastante gratificantes. Para mim, particularmente, na minha busca pessoal de autoconhecimento, de espiritualidade, essa questão holística ela me ajudou muito. Beber de diversas fontes e ter contato com diferentes religiões, diferentes espiritualidades e ciência e filosofia e esses contrapontos. Então, quando eu idealizei o congresso, eu pensei muito nisso. Como é que eu posso levar mais disso para as pessoas? Porque se me fez tão bem, como é que eu posso entregar mais disso para as pessoas, né? E se de certa forma isso possa também ajudá-las. Então isso que você está falando, essa questão holística, ela é uma preocupação mesmo. Sem dúvida, né? Você trabalha, eu diria que você trabalha em mandala, né? Procura de forma circular, né? Procurando integrar as dimensões. Agora, Gustavo, não dá para deixar de falar que os teus eventos, e a gente acompanha desde o primeiro, além de ser esse repositório, esse arcabouço de informações, de propostas, ele é uma experiência também, né? A gente vê que as pessoas saem realmente transformadas. O que acontece nos teus eventos, hein? O que é essa mágica que a gente vê as pessoas... Não, e a pessoa que muda de emprego, é a pessoa que achou o seu propósito, é a pessoa que eventualmente foi curada de alguma coisa. Os depoimentos aí você está lotado. Né? É incrível, né? Das mudanças assim, mais significativas mesmo. Então, pessoas que mudaram de vida completamente mesmo. A gente tem esse tipo de feedback. Mas a gente também tem muito dos feedbacks, né? Quando eu encontro aqui, por exemplo, uma família inteira no congresso, e aí normalmente é aquela história, quem veio primeiro foi a mulher,
que talvez, né, sempre, o feminino sempre mais ligado a essa questão da busca, né? mais receptivo. E aí vem o marido e os filhos dizendo assim, minha mãe e minha esposa esteve aqui no passado e as coisas mudaram tanto, o relacionamento mudou, a casa é outra, e a gente, o que está acontecendo? E a gente quis aqui vir conhecer e realmente, né, percebendo o impacto. Então a gente volta naquela ideia, né, de que é impossível mudar o outro. Sim. Mas que quando eu faço uma mudança interna, eu mudo tudo. Reflete nos outros. Então, as pessoas que vêm para o Congresso e que carregam isso, né, para as mais de 400 cidades que a gente recebe, de 26 estados, a gente tem um potencial de uma mudança exponencial, uma onda mesmo de felicidade. Não, essa onda já foi criada, né, ela já foi startada desde o primeiro, né, ela foi realmente atingindo e sendo levada e extrapolou, acho que as fronteiras, inclusive, do Brasil, né? Hoje você é uma pessoa conhecida internacionalmente, você tem as suas ligações, né? Ele dá risada, mas é verdade, né? Isso não é exagero, de fato, se estabeleceu, inclusive, conexão lá com instâncias acadêmicas dos Estados Unidos, sim, né? Do Canadá. Temos conversado então bastante realmente com Portugal. Um movimento. O movimento, ele é global, né? A preocupação com bem-estar e felicidade, ela tem emergido no mundo, né? Desde que, talvez, e aí, né, o grande pai da psicologia positiva, né, o Martin Seligman, tenha começado isso lá nos anos 2000, mas enfim, toda a quarta força da psicologia, sem né, dúvida, o termo psicologia positiva que vem lá do Maslow, esse é um movimento que está acontecendo e que os líderes espirituais colocam isso também, né, a Monja Coen fala muito sobre isso, nessa revolução de consciência que está acontecendo. Eu acho que a felicidade é um pontinho dessa revolução de consciência. Então, quando a gente fala dessa fase de contaminação, a gente realmente contaminar o máximo de pessoas possível, né? A gente começar a dar esse clique de consciência para que a pessoa possa assumir mais o controle pela sua felicidade, colocar em prática, levar para o seu ambiente familiar, para o seu trabalho, porque a felicidade, de certa forma, e isso é muito fácil de conectar aqueles dias que a gente acorda já se sentindo bem, se sentindo feliz. Como a gente lida com os problemas de uma outra forma, né? Os problemas aparecem e a gente responde a eles, passando por cima. Como me sentindo bem, eu encontro o melhor do outro, eu encontro o melhor dos meus relacionamentos, eu encontro o melhor da minha atividade profissional. A felicidade, ela é um superpoder. Olha que legal, humano, gostei dessa definição. Porque gostei dessa definição. Ela acaba atraindo, no final das contas, o melhor da vida. Sem dúvida. Querido, olha, eu vou terminar com o teu dístico aqui do Congresso. Você está convidado a se emocionar. Né? 4º Congresso Internacional de Felicidade. Tivemos uma aula aqui, riquíssima mesmo, Gustavo. Obrigado, de coração, querido. Alegria. Viu? Falando de felicidade. E para você viver um pouquinho disso, né? Que ele falou, que o Gustavo trouxe, se dê uma chance. Conheça o Congresso Internacional, dias 2 e 3 de novembro agora. Inscrições ainda possíveis? Possíveis pelo site. Está aparecendo aí para você. congressodefelicidade.com.br. Tem um cupom especial. Opa, olha aí. Pessoal do Realidade Fantástica. Tem um cupomzinho. Como é que muitas pessoas me perguntam, como é que eu acesso esse cupom? É lá no site? Lá no site mesmo, ao fazer a sua inscrição, vai abrir um campo ali, cupom de desconto, aí você digita Realidade Fantástica. Você vai ter 12% de desconto. Olha, com a gente. Agora eu fiquei emocionado. E como você falou, viver uma experiência, porque se a gente ficar no campo teórico, ela é uma ideia interessante, mas quando a gente traz para a sensação, para a experiência, aí sim ele pode impactar a minha vida positivamente. Sem dúvida. Lembrando que vai ser feito pela segunda vez num lugar muito bonito, que é o Expo Renault Barigui, né? O Parque Barigui, por si só, né, já é um convite à felicidade, de certa forma. Verdade. Né? Então, dê-se essa chance, experimente. Aí você vai ver que ser feliz é preciso. Gustavo, obrigado, querido, obrigado, por essa parceria, por você ser quem você é, por você existir. Será sempre o nosso irmão de coração, viu? Uma alegria. Obrigado por tudo. Seguimos juntos na jornada. Vamos juntos. Obrigado, querido. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui nessa breve jornada pela felicidade, pelas dimensões da felicidade, nosso abraço, nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no programa, acionar o sininho de notificação, deixar o seu joinha, lembrando sempre que o mistério está em nós. Até o nosso próximo encontro.